Bom, boa tarde. Para mim aqui agora é boa tarde, para vocês boa noite. Vamos para mais um dos nossos encontros da nossa disciplina de formação do conhecimento histórico. Dessa vez, nós vamos trabalhar com o texto do professor Pedro Paulo Funari, em parceria com o professor Gleidson José da Silva, Teoria da História, publicado pela Brasiliense em 2008. O professor Pedro Paulo Funari na origem um arqueólogo, mas é um professor altamente conhecido, é muito conhecido no Brasil e mesmo fora do Brasil. E assim, eu vou deixar 2 ou 3 links do próprio YouTube para vocês assistirem até às 8 horas da noite, tá bom? De hoje, tá? E vocês vão perceber que o professor Pedro Paulo Funari, ele é especialista em arqueologia, também com área de pesquisa muito voltado para a história antiga, objetivamente, se você está falando de arqueologia, não é? É uma referência nacional, mas ele se lançou à escrita desse livro com o professor Gleidson sobre teoria da história e considerando o texto da professora Vavi Pacheco Borges, eu achei por bem nós trabalharmos os argumentos do professor Funari e do professor Silva, Gleidson José da Silva, acerca do que seria história, aqui muito mais numa perspectiva teórica, numa perspectiva do sentido e dos significantes e significados dessa narrativa histórica, desse discurso histórico, ok? Ele vai discutir fundamentalmente, analisar e refletir sobre a escrita da história, sabe? Que tipo de narrativa que se produz e como que ela vai se estruturando ao longo dos séculos. Então, ele traça uma linha cronológica da estruturação dessa escrita da história, ou dessas narrativas históricas, tudo bem? Eu começo aqui com algumas reinflexões epistemológicas, não é? Que nós já falamos um pouco, a história da história, porque basicamente é disso que se trata, esses processos iniciais de estudos, na introdução aos estudos históricos ou formação do conhecimento histórico, que são sinônimos, não é? Da nomenclatura dessa disciplina, que temos em todos os cursos de história do planeta, tá? E a história da história é entendida enquanto uma narrativa da construção desse discurso histórico, da estruturação desse discurso histórico, considerando fundamentalmente a historiografia, óbvio, e nesse caso aqui, as dimensões da temporalidade e espacialidade, que eu já falei isso para vocês outra vez, e tornei a repetir aqui, porque a narrativa histórica ela constitui-se fundamentalmente de discursos, sabe, que são estruturados nas dimensões do tempo e do espaço, sempre. Fora dessas duas dimensões, nós não temos desenvolvimento da dinâmica do processo histórico, ok? Bom, aqui uma reflexão, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. É um texto do Paulo Freire. Então, eu não estou aqui acreditando que eu vou transferir conhecimento para vocês, tá? Eu estou aqui tentando criar condições para, a partir dessas condições, vocês possam produzir ou construir conhecimento, tá? É nisso que eu acredito. Bom, o professor Pedro Paulo Funari começa com uma pergunta bem simples. Por que esse livro? Que vai na mesma direção da Vavi Pacheco Borges, né? Ele vai dizer assim, que os objetivos são, primeiro, explicar os pensamentos da mudança de consciência em relação à história. Quer dizer, como que ao longo do processo histórico vai acontecendo essas mudanças, tá? Essa é a primeira observação. A segunda, para o professor Pedro Paulo Funari, a história tem muito mais a oferecer do que apenas um passado morto, estanque.
é, ela oferece explicação para o presente, partindo do passado. Portanto, o passado pode ser algo dinâmico, até porque esse passado é a base, a origem histórica do nosso próprio presente. É um processo contínuo, que não é marcado por continuidade, muito menos por rupturas o tempo todo. Mas, pelo contrário, quando a gente pensa a curta, a média e a longa duração, você percebe que há continuidades e há rupturas, há mudanças, mas elas não se processam de forma automática, nem é possível mapeá-las com tanta antecedência assim, tá bom? Bom, na mesma direção da professora Vavi, não é? O aparecimento da história. A história, segundo o professor Pedro Paulo Funari e o professor Gleidson José da Silva, ela vai surgir como uma forma de explicação, primeiro com Heródoto e a seguir com Tucídides. Como uma forma de explicação, das realidades imediatas. Basicamente, são relatos que nós chamaríamos de jornalísticos hoje, ou da mídia escrita hoje, porque são relatos da contemporaneidade, de processos que encontram-se, inclusive, e sobretudo, particularmente, em curso. Ela vai adquirir uma... E logo, a neutralidade não aparece, né? Se Heródoto é um grego, e Tucídides também, então ele vai tomar partido de acordo com a cidade-estado da qual ele pertence, tá? E essa realidade imediata, ou seja, vai falar de um processo que está preso na memória ou no curso da mesma vida do narrador, no caso Heródoto e Tucídides. Bom, na sequência, ele vai falar já no século II, antes de Cristo, que com Políbio surge a ideia de neutralidade, a ideia de um certo afastamento da pessoa que vai escrever sobre essas realidades, ou sobre esses processos aos quais ele tem acesso pela memória, por entrevista ou pela própria vivência. Bom, nesse sentido, o Pedro Paulo Funari ele vai direto para a história teológica, que seria o segundo ponto a ser abordado por ele, de forma que ele começa com o aparecimento da história e vai fazer um rápido trajeto Grécia e Roma, e na sequência ele vai para a história teológica, que tem mais a ver com a cristandade, com o período que nós chamamos de era cristã. A cultura judaico-cristã, é a primeira observação relevante do professor Pedro Paulo Funari, ela demarca, ela delimita a temporalidade da sociedade ocidental, fundamentalmente, em antes e depois de Cristo. Okay? A gente sabe que você tem judaico-cristã, que o judaísmo é outra, a marcação do tempo é outra, assim como para os chineses é outra marcação do tempo. Vocês sabem disso, né? Nós temos 3 marcações, datações da temporalidade no planeta atualmente. A visão religiosa da história ela vai ganhar relevo com Santo Agostinho, particularmente na obra Cidade de Deus, e a visão de mundo dos homens, e aí Tomás de Aquino. Basicamente, aqui a discussão ela é atravessada pela retomada dos clássicos, pela retomada da filosofia grega antiga, tá? E uma releitura que não vem de fora da igreja, mas de dentro da própria igreja, no sentido de fazer frente aos processos de transformação que se verificavam na Europa naquele período. Ou seja, do ressurgimento das cidades e do estabelecimento de um dinamismo crescente nas relações comerciais. O comércio se desenvolve e isso tudo gera um ambiente absolutamente novo que vai desafiar a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja que ela constitui o marco definitivo, ela constitui o elemento que atribui identidade tanto a nível do imaginário quanto da mentalidade nessa Europa medieva. Portanto, com Tomás de Aquino e Santo Agostinho, na passagem do medievo para o moderno, se tem uma reestruturação do discurso religioso, de forma que você vai pensar na cidade de Deus e na cidade dos homens. Você procura um meio termo, vai ganhando emergência os pressupostos do Renascimento, particularmente o que se refere ao humanismo,
quer dizer, em que medida que o ser humano ele tem uma vida pagã, ele tem uma vida cotidiana, uma vida no mundo e uma vida em relação a Deus, ou aos princípios, a doutrina cristã. Bom, para o professor Pedro Paulo Funari e o Gleison José da Silva, essa oposição, esse embate entre o mundo cristão e o mundo árabe vai representar fundamentalmente a passagem do tempo circular para o tempo linear. Nesse sentido, a gente tem um texto de Jean-Baptiste Vico que vai falar das revoluções, né? De como que você tem um tempo circular, sabe? Uma espiral circular. Uma sociedade se desenvolve, ela surge basicamente na sua forma mais primitiva, ela se estrutura, se desenvolve, chega ao seu ápice e nesse ápice ela experimenta um retrocesso, sabe? Ela retrocede outra vez por alguma razão, seja por guerra, como o caso da Grécia e de Roma, de Roma basicamente, ou seja por algum tipo de catástrofe. Bom, nesse sentido, essa ideia de você sair de um tempo circular, que as coisas acontecem e você tem uma fase cíclica e depois você recomeça tudo, não no mesmo ponto de partida, porque é uma espiral, né? Você recomeça tudo de novo, ela vai ser substituída por um tempo linear. Ou seja, desde as primeiras narrativas e notícias das ações humanas do planeta, e isso segue, porque não há um argumento que possa indicar que é o fim, tá? Então, de certo sentido, é linear. Ainda estamos falando do mesmo ser humano. É um ser humano diferente, mas continua sendo basicamente o mesmo, a partir do ponto de vista fisiológico, o mesmo ser humano. Bom, nesse sentido, nos primeiros 10 séculos, é a igreja que vai condicionar e delimitar tanto a cultura quanto o conhecimento. Tá? Mas, e aí pensando nesse recorte, antes e depois de Cristo. Objetivamente, a gente está falando da era comum, né? Que é depois de Cristo, do ano 1 para cá, da nossa marcação cronológica. Tá? Bom, então a partir do ano 1000, no século XII e o século XIII, vai começar a surgir a burguesia, que eu havia falado anteriormente, e a contestação doutrinária do mundo muçulmano. Porque com a burguesia e o ressurgimento das cidades e o renascimento comercial, o que nós temos fundamentalmente é um contato cada vez mais frequente entre o mundo islâmico e o mundo cristão ocidental. Todo mundo sabe, né, que o comércio ele vai se dar via Oriente Médio. E aí você tem Gênova, Pisa, Veneza, Florença, que são as cidades que vão estabelecer essa conexão e vão conduzir esse intercâmbio durante 4 a 5 séculos com esse Oriente Médio. E é nesse sentido, do século XII do século X ao século XIII, XIV, que nós vamos ter a entrada das obras clássicas, das obras gregas clássicas. E é aí que a gente entende o Santo Tomás Aquino e Santo Agostinho, sabe, que vão realizar uma releitura destes clássicos gregos, e nesse sentido surge uma nova perspectiva, sabe, para se narrar o processo histórico, que você considera as coisas próprias de Deus e da Igreja, mas que você pensa em alguns aspectos que se fazem referência meramente à condição humana. Bom, nesses termos entra aquilo que nós vimos também com a professora logo na sequência, né? Com a professora Vavi Pacheco Borges, a ideia de erudição, razão e progresso na história, tá? Vai passar fundamentalmente pelo longo movimento que vai do Renascimento ao Iluminismo, ou seja, do século XIII, XIV, mais ou menos, ao início do século XIX, que é uma retomada da cultura grega e da racionalidade, que nós já falamos anteriormente, né? Ao mesmo tempo que eu já vinha afirmando sobre a expansão comercial e os processos de urbanização, que isso vai levar ao surgimento de novas correntes, desenvolve-se novos pensamentos, novas formas de viver, ser e estar no mundo. Basicamente, aí se pensa o humanismo e o iluminismo.
E as transformações sociais e políticas, ou seja, o absolutismo, o despotismo esclarecido e até a ideia de república no final do século XVIII, primeiro nos Estados Unidos da América e depois, que é uma polêmica muito grande, e depois na França. Os Estados Unidos para a década de 1770 e a França para a década de 1790. Portanto, essa ideia de que república, a noção de república é ser algo que emana dos franceses, é bem polêmico e discutível, porque essa mudança acontece primeiro nos Estados Unidos da América. São mudanças que sinalizam para transformações sociais, políticas, culturais, econômicas, em nível de mentalidade do imaginário dessa sociedade desse período aqui. São várias correntes de pensamento que vão se desenvolver entre nesse longo movimento que vai do Renascimento ao Iluminismo. Tá bom? Que basicamente congrega toda a história moderna, ou seja, todo o contexto em que nasce essa contemporaneidade, sabe? O ser contemporâneo que vai privilegiar muito mais os aspectos dessa humanidade terrena ou dessa vivência terrena do que da expectativa de um mundo celestial. Isso tem muito a ver com o crescimento das cidades, desenvolvimento do comércio e as mudanças que esses dois processos, em função de sua dinâmica, provocam nessa sociedade europeia, no primeiro momento, na sequência com a incorporação das Américas, nesse mundo, das chamadas Américas, né? Desse mundo colonial, e a África, e na sequência a Índia e o Oriente, né? A China, Japão. Agora, lembrando que os impactos na Índia e no Japão serão mínimos, tá? E mesmo em larga maneira na África, nós não temos mudanças tão significativas na África. Bom, quanto a algumas observações bem mais diretas que o professor Pedro Paulo Funari e o Gleison faz. Os filósofos humanistas eles vão reintroduzir a filosofia, ou seja, os estudos de textos, né? Pensando basicamente a cronologia, que é a questão da temporalidade. Esse estudo da fixação das datas, quer dizer, como que você organiza numa perspectiva linear as datas daquilo que veio antes, daquilo que veio depois. Vão ser várias ciências auxiliares, como, por exemplo, a numismática, que é o estudo das moedas, né, que vai ser representativo de algumas épocas e de alguns períodos históricos, e, portanto, tem a ver com a fixação das datas. A epigrafia, que é o estudo de inscrições, sabe, que tipo de inscrições que nós temos, por exemplo, nas colunas romanas, enfim, ou nas pirâmides do Egito, tá? Nos túmulos egípcios. Por outro lado, a sigilografia, que é o estudo de selos ou sinetes. Então, aquele tipo de selo dos senhores medievos com as quais eles assinavam os documentos, não é? A onosmática, que é o estudo dos nomes próprios, né? Quer dizer, como que você tem variações ou uma continuidade de uma certa nomenclatura, de uma ideia de família, que você consegue chegar a ideia da árvore genealógica. A heráldica, que é o estudo dos brasões, isso é muito típico para a realeza e para a nobreza europeia, particularmente do período moderno e o medievo, no final do medievo, o período moderno e grande parte da contemporaneidade, isso chega até nós, né? A gente já tem brasões, por exemplo, o brasão da República, enfim, o brasão da bandeira, e por aí vai. A genealogia, que tem a ver com as linhagens familiares, como que elas são representativas e podem ser muito ilustrativas, reveladoras de processos históricos e de algumas leituras que são bastante singulares. E a arqueologia, que é a área do professor Pedro Paulo Funari, não é? Que trata do estudo dos vestígios materiais que são encontrados em escavações, basicamente. E, por outro lado, a filologia. Então, basicamente, nós temos aqui o processo de erudição quando você pensa a filologia, que é o estudo dos escritos antigos, mas a partir de uma base dos conhecimentos atuais, ou seja, como que você estabelece essa conexão
do que foi do estudo dos escritos antigos com os escritos atuais, porque tudo isso é mediado pela aquela atividade do meio, tá? Pelos processos intermediários entre aquilo que é antigo e aquilo que é atual. Você tem uma passagem do antigo para o atual, ou seja, uma releitura, uma interpretação, uma decodificação. Bom, isso basicamente engloba, que são 48 páginas, só o texto do professor Funari e Silva, o Gleison, né? José da Silva e o Pedro Paulo Funari. Ele trata em grandes blocos o surgimento da história, a história teleológica, teológica, e o segundo ponto, o terceiro bloco, que é erudição, razão, renascimento do humanismo, iluminismo, né? E aí no século XIX, esse iluminismo vai culminar com a Revolução Francesa para 1789. Então, a partir de 1801, que é o século XIX, se tem a estruturação das monarquias e, portanto, a emergência de um sentimento de nacionalismo nessa Europa, particularmente para ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, alemães, tá? E os países que vão passar a estimular essa pesquisa histórica. Essa narrativa histórica, portanto, a construção desse discurso histórico, ele vai adquirir uma função. E a função é basicamente escrever a história desses países. E aí você tem uma história romantizada, obviamente, né? Porque, na verdade, a ideia de neutralidade fica muito prejudicada, né? Que ela já não existe mais, conforme vimos em Políbio lá atrás, aquela tentativa, que continua uma tentativa. Mas são histórias são textos históricos, ditos históricos, que cumprem a função de estabelecer o nascimento, a emergência, a identidade de uma nação. Tá? Nesse caso, o objeto de análise do Pedro Paulo Funari foi a Alemanha, né? E o seu Monumenta Germania Histórica, ou seja, Guia da História da Alemanha. Né? Aí você tem o Rank, né? E aí essa história que é levantamento científico dos fatos, surge a sociologia, enfim. Porque é uma história muito mais romantizada, e de romantizada ela passa para positivista no final do século XIX. Ou seja, é uma ideia de uma origem gloriosa, como nós já falamos em alguns momentos da origem da história brasileira, sabe? O processo de independência, que todo ele é baseado em uma narrativa, em uma invenção. Basicamente uma ficção. É quando se cria uma situação idílica, uma situação ideal, uma situação quase que mítica, para justificar, legitimar e indicar o surgimento de uma nação, o surgimento do Brasil naquele quadro do Pedro Américo, as margens do Ipiranga, enfim, nós já falamos sobre isso. E a sociologia, que vai surgir junto com a antropologia que remonta ao século XVI, XVII e XVIII, mas ela se firma mesmo no século XIX, e a sociologia, que surge no início do século XIX, mas se estrutura muito rapidamente em função da necessidade de regulação dessas emergentes e crescentes sociedades urbanas. Então, a sociologia ela vai cuidar literalmente disso, tá? De progresso e ordem, a ordem nas cidades. Então, a sociologia também ela surge para servir aos grupos dominantes, tá? E essa ciência dos fatos, né, os fatos sociológicos ou fatos antropológicos, quando a gente pensa esse mundo colonial e sociedades mais afastadas. A sociologia não. Ela se remetia na sua origem a um movimento fundamentalmente urbano. Quando você pensa Saint-Simon, Emile Durkheim, por volta do século terceiro e quarto século, ou terceira e quarta década do século XIX, ou seja, entre 1820, 1830, 1840, que você tem uma dinâmica que é marcada por uma tensão nos núcleos urbanos em função dos movimentos dos trabalhadores e da divisão de classes e, portanto, a necessidade de se estudar com cuidado esses
esses fatos sociais, esse movimento desses grupos sociais, para que se estabelecesse instrumentos, um sistema ideológico, um sistema jurídico de controle dessa população. Basicamente, a elite buscando controlar o povo, a massa popular. Tá? Bom, nesses termos, nós temos uma grande síntese ainda na segunda metade do século XIX, que é o materialismo histórico e o surgimento de uma história acadêmica, particularmente com o Karl Marx e o Friedrich Engels, e aí a ideia de que esses marcos históricos eles são fundamentais para definir um tipo de história que ela vai procurar servir não fundamentalmente ao surgimento dos Estados nacionais, mas servir ao povo, sabe? Ela vai servir de contraponto à sociedade burguesa e o capitalismo industrial. Essa ideia do materialismo histórico, da história acadêmica, que vai pensar em classes. Dois grandes blocos, sabe? É um bloco da burguesia, e aí você coloca a realeza e parte da nobreza e o clero, e um bloco do restante do povo. A gente está falando de um bloco de 5% que dominava tudo e 95% que construía a mão de obra, enfim, é tanto urbana quanto no meio rural. Bom, Marx e Engels, nas perspectivas do Funari, eles vão pensar o materialismo dialético e a perspectiva de uma história dinâmica, ou seja, que os processos eles são colocados em cursos e eles vão se metamorfoseando e dão origem, e aquele determinado processo ele é cancelado e surge um novo processo, emerge um novo processo a partir de de situações que se tornam concretamente distintas. Então, a mudança ela nos processos e nos procedimentos, nos comportamentos, nas ações, elas se tornam cada vez mais sistemáticas. Não há um modelo para isso. Bom, quanto à Europa. Na Europa, o conhecimento histórico ele só vai surgir nas universidades a partir do século XIX. Antes disso, você tem uma série de narrativas, você tem textos que se propõem a pensar a partir de um interesse privado de grupo, de um Estado, determinado aspecto da realidade social. Bom, já para o século XX, mapeando essas tendências, o Funari vai se deter um pouco na década de 1920 e 1930, para pensar um pouco Marc Bloch e Lucien Febvre. A escola francesa, ou a escola dos análises, e a revista dos análises, que vai pensar muito mais não só uma história política, mas também uma escola econômica e social. E vai combater, no início do século, nessa terceira década do século XX, esse idealismo, tanto o idealismo capitalista, quanto o idealismo nazista, dos nazifascismos, quanto o idealismo do socialismo. Quer dizer, o Bloch e o Febvre propõem que o locus de observação ele se estabeleça em um ponto intermediário onde possa combater esse idealismo. Ou seja, a hipotética supremacia do socialismo, do nazifascismo ou do capitalismo. Porque nesses três sistemas, o que nós temos é basicamente as mesmas condições sociais e a mesma hierarquia social de uma elite de um lado e uma massa controlada do outro lado. Bom, aí a ideia de historiadores, de uma história acadêmica, ela se firma, e no caso do Brasil, a partir de 1933, com o próprio Bloch, que vem aqui fundar a Universidade de São Paulo, a USP, e se firma essa ideia da profissão do historiador, que ele se propõe a estudar fundamentalmente as estruturas sociais, sabe, em momentos específicos, determinantes do processo histórico. Isso sempre baseando-se na problematização e na interdisciplinaridade. Quer dizer, a erudição retorna aqui com muita força, né? De você ser capaz de tratar um determinado objeto ou um determinado conceito numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, erudita. Tá? E a problematização é que nós partimos de perguntas do presente para interrogar e investigar esse passado.
Isso vai se tornar muito claro com Mark Bloch na escola, na revista dos Análises, e Lucian Febvre. E a posteriori com Fernando Brodel, já para a década de 1940 e 1950, com o tempo da curta duração, média duração, enfim, os impactos dessas mudanças radicais no mundo, que foi a crise de 1929, que foi a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Tudo isso colocou uma série de desafios a esses historiadores, no seu próprio tempo de vida e de experiência vivida. Então, eles vão formular novas metodologias de análise desse processo histórico. Bom, nesses termos, de você pensar uma história dentro da universidade, uma história fundamentalmente acadêmica, como é o caso que aconteceu na USP em São Paulo. O primeiro curso que foi criado, um dos primeiros cursos que foi criado foi o curso de Ciências Sociais, Antropologia e História, né, e Filosofia. Vai se pensar, essa perspectiva acadêmica, ela segue aquilo que nós já vimos no Vavi Pacheco Borges, um processo histórico que denota e fundamenta-se na hegemonia da Europa, sabe? O processo histórico ele tem a sua origem na Europa, basicamente a partir desse conhecimento, desses discursos históricos, dessa escrita da história. Bom, aí se tem uma mudança significativa nessa perspectiva, segundo o Bloch e o Febvre, e a posteriori o Brodel e uma série de outros historiadores, como por exemplo o Eric Hobsbawm, nesse momento, esse divisor de águas, que é a década de 1930 e a Segunda Grande Guerra Mundial, que se redesenha o centro do poder. O poder que se encontrava basicamente na Europa, e mais especificamente na Inglaterra, ele vai passar para o lado da América do Norte, sabe? No final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos uma potência no mundo ocidental, os Estados Unidos da América, e uma potência nesse outro mundo oriental, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, o embate entre socialismo e capitalismo. O nazifascismo vai ser derrotado. Engraçado, a união do capitalismo e do socialismo é que derrota o nazifascismo, e pouca gente sabe disso, inclusive historiadores, que foi uma união entre Stalin, entre as forças de Stalin e as forças estadunidenses, do Franklin Delano Roosevelt, que vão derrotar os alemães. Tá? A união contra o inimigo comum, segundo Eric Hobsbawm. Né? Então, esse processo histórico da década de 1930, com a Grande Depressão, a guerra, o nazifascismo, enfim, e a radicalização expressa no genocídio dos judeus, vão criar condições para uma leitura muito mais crítica dos processos históricos e das relações interclasses e internacionais, ou seja, internacionalidades. E vai redesenhar literalmente o centro do poder, que passa a ser nos Estados Unidos definitivamente, conforme já disse anteriormente. Bom, os análises, né? Eles formaram pensadores nessa década de 1930, 1920, 1930, 1940, são 3 décadas, geralmente cada geração tem influência por 30 anos. Os análises formaram pensadores que começaram a se projetar a partir da década de 1970, basicamente com a história nova. E aí é aquilo que a gente fala muito na sala de aula, né? É você pensar a história ou a escrita da história a partir das mentalidades dos imaginários. E aí ganha destaque, por exemplo, Pierre Nora, Jacques Le Goff, enfim, Derrida e uma série de outros. Tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Tá? Na próxima aula a gente vai ter uma avaliação e na sequência nós vamos para o nosso fórum de debates. Tá, ok? Eu espero que vocês tenham anotado dúvidas, críticas, enfim, e que nós possamos retomar a partir daí. Lembrando, tá? Muito rapidamente, ensinar não é transferir conhecimento, não é? Mas criar as possibilidades. E essa é a ideia aqui, para que vocês produzam ou construam. E a ideia do livro é explicar os pensamentos de mudança de consciência em relação à história. A história tem muito mais a oferecer do que o passado morto, enfim. Ela explica o presente, tá bom? O passado pode ser dinâmico. O aparecimento da história, nos mesmos termos, né? A gente pensa Heródoto, Tucídides. Na verdade, a Vavi ficou com Heródoto, né? Que se traz Tucídides e a ideia de realidades imediatas. E também o Políbio, tá? Que aí já numa perspectiva muito mais romana, da emergência do Império Romano, e a ideia de neutralidade. A estrela teológica, que nós já vimos também,
que é aquela história judaica cristã, enfim, do medievo, mas que vai desaguar em Santo Agostinho e em Tomás de Aquino, né? E aí essa oposição do mundo árabe e o mundo cristão, em termos de narrativa, em termos de perspectiva sociocultural, essa passagem de tempo que era circular e vai se transformar em linear. Os primeiros 10 séculos, né? Que é a igreja que vai condicionar tudo, ou seja, do século I ao século X, e depois os séculos seguintes, que vão ser de renascimento urbano, revolução comercial, e esse contato mais contínuo entre o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico, tá? Ou o Oriente Médio Islâmico. E daí a mesma ideia da Vavi, erudição, razão e progresso na história, esse longo movimento que nós falamos, né, do Antônio Edmilson Martins Rodrigues, do Renascimento ao Iluminismo, que é a retomada dos clássicos gregos, a racionalidade, a expansão comercial, a incorporação do chamado Novo Mundo, enfim, humanismo, iluminismo, e quando você tem com o iluminismo a emergência do antropocentrismo e do ser humano enquanto centro, não é? Mas, portanto, você tem uma certa reivindicação de um espaço para o ser humano agir em condições humanas, sabe, separando o mundo humano do mundo celestial. E o iluminismo, que vai representar a crítica máxima a essa igreja, a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí tem a frase do Jean Romarie, o Voltaire, que vai dizer assim: o mundo vai ser um lugar mais civilizado quando o último padre foi enforcado nas tripas do último cardeal. Então você percebe que essa supremacia cristã, do discurso cristão, sabe, ele vai ser literalmente destronado. Ele vai perder a primazia em termos de uma sociedade ocidental, que não é mais só uma sociedade que você pensa o longo movimento vai de 1500 a 2000, ou a 1900, o final do século XIX, que vai mostrar que não se pensa mais exclusivamente na Europa, se pensa também no Oriente, se pensa também na África, se pensa no Oriente Médio, se pensa nas Américas, tá bom? Isso é importante de se constatar. A ideia dos filósofos humanistas, né? A importância do humanismo e do iluminismo, do Renascimento, e aí as ciências complementares, né? A cronologia, a epigrafia, a numismática, enfim, tá? Filologia. Aí já vamos direto, depois desse longo movimento, de 1000 anos, mais 1000 anos, a gente vai direto para o século XIX. E aí o romantismo, o nacionalismo, a Alemanha, que é um movimento clássico, é um exemplo clássico, tá? O surgimento da sociologia, a história que vai passar a servir aos princípios dos estados nacionais modernos, da estruturação desses estados, né? Nacionalismo, patriotismo, o materialismo histórico, Marx, Engels, e como que esse conhecimento ele vai chegar na universidade a partir de meados e final do século XIX. No Brasil chega para 1933, com Marc Bloch e Lucian Febvre, conforme eu disse, né? A partir da revista dos Análises, e desse processo de mudança, dessa transformação radical que tem lugar entre o século... primeiro tem uma transformação radical entre o Renascimento e o Iluminismo, onde muda tudo. Depois, entre esse iluminismo e a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra, marcada pelo imperialismo, marcada pela oposição entre nações que se diziam potências, e isso vai levar à Primeira Grande Guerra. Dessa Primeira Grande Guerra, nós temos o surgimento dos nazifascismos, você tem a crise de 1929, o abismo econômico, a Segunda Grande Guerra, enfim, se torna muito mais complexo pensar o processo histórico. E a emergência de novas ciências, particularmente a sociologia, a antropologia e a geografia, você tem necessidade de problematizar e apresentar uma abordagem inter e transdisciplinar, tá bom? A perspectiva acadêmica, não é? O processo histórico que representa a hegemonia da história, da Europa, a Segunda Grande Guerra, as análises, mentalidades, imaginário, enfim, é isso. Dentro dessa abordagem, basicamente do professor Pedro Paulo Funari e do Gleitson José da Silva, eu quero que vocês tragam algumas observações para o nosso fórum. No fórum é isso, né? As pessoas se manifestam. E na medida em que essa manifestação for se desenvolvendo, eu tenho algumas questões que eu vou colocar, tá bom? Muito obrigado e até a noite.